Então, olá, jovens, tudo bem? Então, sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Dominical. E hoje nós vamos estudar, o capítulo 14 de Alma. A semana inteira a gente teve para estudar do capítulo 13 até o 16, mas hoje a gente vai estudar especificamente o capítulo 14. Na verdade, os ensinamentos que contém nesse capítulo, tá certo? Então, lendo, esse capítulo, a gente percebe que Alma e Amulek passaram por diversas provações. Então, como eu sei que vocês leram, sabem do que eu tô falando, eu vou pedir para vocês imaginarem que vocês são jornalistas hoje, tá? Então, todo mundo é jornalista. Que tipo de perguntas vocês fariam para Alma e Amulek, né? Depois de relatar, tudo o que aconteceu como jornalistas, vocês vão ter o direito de entrevistar essas duas pessoas. Então, o que vocês perguntariam para eles? Em particular, tem duas perguntas que seriam bem interessantes a gente fazer para eles. Primeira delas, por que você acha, por que vocês acham, que o Senhor permitiu que vocês passassem por essas provações? Que resposta será que eles iriam dar? E a segunda pergunta é com relação o que eles poderiam dizer, o que eles deixariam de ensinamentos ou mensagem para aquelas pessoas que também estão passando por provações. Então, o que será que eles iam responder também, Então, nós temos aí algumas dicas do que a gente precisa prestar atenção hoje, que é justamente por que nós passamos por provações, por que é permitido que a gente sofra ou que os nossos entes queridos acabem sofrendo, Então, assim, o presidente Spencer W. Kimball, há alguns anos atrás, ele nos ensinou de uma maneira muito sábia sobre isso. A citação é um pouco longa, então eu pedi ajuda de vocês, para vocês não ficarem um tempão ouvindo só a minha voz. Então, a gente vai ouvir e acompanhar essa citação, em algumas etapas, a gente vai comentando. Mas, por favor, prestem atenção e se coloquem, no lugar, quando ele passa dos exemplos, vocês realmente teriam esse sentimento? Vocês realmente têm esse sentimento, Ou até com relação ao que nós estamos passando hoje, tá bom? Então, vamos lá, começar essa citação do presidente Spencer W. Kimball e o que ela tem a ver com esse momento que estamos passando, o que tem a ver com Alma e Amulek, o que tem a ver com o Senhor permitir que a gente passe por provações, tá bom? Então, vamos lá. O Senhor poderia ter evitado essas tragédias? A resposta é afirmativa. O Senhor é onipotente, com todo o poder para controlar nossa vida, poupar-nos de dores, evitar todos os acidentes e até mesmo nos proteger da morte, caso deseje, mas Ele não o fará. Se todos os doentes que oram fossem curados, se todos os justos fossem protegidos e os iníquos destruídos, todo o programa do Pai seria anulado e o princípio básico do Evangelho. O arbítrio teria fim, ninguém teria de viver pela fé. Se fechássemos as portas para o pesar e a tristeza, estaríamos excluindo nossos maiores amigos e benfeitores. O sofrimento pode transformar as pessoas em santos à medida que aprendem paciência, longanimidade e autodomínio. Bem, então acho que todo mundo conseguiu perceber alguma coisa, que o presidente Spencer W. Kimball tem nos ensinado, com essa citação, sobre o momento, de provação que temos em nossas vidas. Então, o que acontece? Só para esclarecer, bem o que ele quis dizer. Esses momentos de provação, eles são necessários. Eles fazem parte do plano de felicidade do nosso Pai Celestial. Eles fazem parte do nosso desenvolvimento aqui na Terra. Nós precisamos dessas provações para desenvolver nossa fé, desenvolver nossa esperança, desenvolver também muitas vezes o nosso amor por outras pessoas ou até por nós mesmos. Então, todas as provações, elas fazem parte da nossa vida aqui na Terra. E nós não estamos sozinhos, nós sabemos disso, Então, assim, dando continuidade à citação do presidente Spencer W. Kimball, ele deu alguns exemplos de alguns momentos, algumas provações em que ele mesmo tinha vontade, de intervir de alguma forma.
mas prestem atenção o porquê que ele falava, né? Fala em cada um desses momentos, por que não foi possível que ele, né, colocasse a mão dele ou que o próprio Pai Celestial interferisse nisso. Então, tentem prestar atenção nesses exemplos, tá bom? Então, vou continuar pedindo a ajuda de vocês, tá bom? Sou grato pelo fato de que, até mesmo como sacerdócio, não posso curar todos os enfermos. Eu poderia ser tentado a curar pessoas que deveriam morrer. Eu poderia vir a poupar as pessoas de sofrimentos pelos quais elas deveriam passar. Sinto que poderia frustrar os propósitos de Deus. Se eu tivesse poder ilimitado, mas com entendimento limitados, talvez eu tivesse salvado Abinadi das chamas quando ele foi queimado e, com isso, poderia ter-lhe causado algum mal irreparável. Ele foi martirizado e recebeu a recompensa dos martírios, a exaltação. É bem provável que eu tivesse protegido Paulo de seus inimigos, se meu poder fosse limitado. Certamente o teria curado de seu espinho na carne, segundo Coríntios 12:7. E ao fazê-lo, eu teria prejudicado o programa do Senhor. Temo que se eu tivesse passado pela cadeia de Carthage em 27 de junho de 1844, eu teria desviado das balas que perfurariam o corpo do profeta Joseph Smith e do patriarca Hiram Smith. Eu os teria poupado dos sofrimentos e agonia, mas assim os teria privado também da morte, como martírios e o respectivo galardão. Com tal poder incontrolável, eu teria sido tentado a proteger Cristo da agonia do Getsemane, dos insultos, da coroa de espinhos, das arbitrariedades do julgamento, das agressões físicas. Eu teria cuidado de suas feridas e as curado, dando-lhes água refrescante em vez de vinagre. Eu o teria poupado dos padecimentos e da morte, e o mundo seria privado de seu sacrifício expiatório. Diante do que nos parecem tragédias, devemos depositar nossa confiança em Deus, cientes de que, apesar de nossa visão limitada, seus desígnios não falharão. Bem, então, primeiramente, muito obrigada pela ajuda de vocês, tá? Então, acho que vocês conseguiram entender um pouquinho mais por que essas provações, elas existem, né? Nós conseguimos aprender muito hoje com Alma, com a Moleque, com o presidente Spencer W. Kimball, e a gente vai aprender um pouquinho mais agora com o nosso atual profeta. Então, todos nós estamos passando por uma provação em comum, certo? Na verdade, todo mundo. Então, há 3 meses atrás, não sei se todos tiveram oportunidade de ouvir, mas nós tivemos uma mensagem de otimismo, esperança e fé que foi dada pelo nosso profeta. E ele fala em nome do Senhor. Então, nada mais é do que o nosso amado Pai Celestial nos ajudando, nos confortando, nos dando esperança e otimismo nesse período. Então, eu não consegui colocar aqui na continuidade, mas eu vou colocar na descrição do vídeo o link. E eu peço, por favor, que vocês entrem nesse link, porque ele faz parte da aula de hoje, tá certo? Para finalizar com as palavras do nosso amado profeta, certo? Mas eu queria deixar com vocês também o meu testemunho, né? Então, eu sei que todas as provações, elas têm um propósito. Às vezes fica difícil da gente entender o porquê que a gente tá passando por alguma coisa, mas a gente lá na frente vai conseguir, sim, ter uma mente mais aberta e identificar o porquê que eu passei por aquilo, né? E nós devemos, sim, aprender e desenvolver um coração grato por todas as provações que passamos, porque elas são necessárias para o nosso crescimento também. E sim, devemos abrir o nosso coração quando tivermos momentos de provação. Então, e agora? O que eu vou aprender com isso, né? E eu sou muito grata também por ter as escrituras, e eu sei que elas são verdadeiras, que através das escrituras nós também conseguimos desenvolver o nosso testemunho, nossa fé, nossa confiança no Pai Celestial e em nosso Salvador. E eu tenho aprendido muito estudando as escrituras no meu lar, mesmo o Davi sendo pequenininho,
entender, creio eu, né? Não entendo as palavras ainda que lemos ao estudar o Vem Segue-me com ele, mas eu sei que o momento que estamos juntos é um momento muito sagrado e muito especial e que nos traz muita felicidade. O desenvolvimento de nossa fé, de nossa confiança no Pai Celestial começa em nosso lar. Então, nós devemos sim desenvolver e até ouvir o nosso profeta, que vocês vão ter oportunidade agora. Ele nos incentivou a ter esse estudo familiar com mais amor e com mais firmeza. Então, vamos atendê-lo, né? Atender ao seu chamado, porque tudo isso tem um propósito. E esse estudo familiar, ele também vai nos ajudar a passar por essas provações, porque nós vamos sentir uma unidade no nosso lar e uma confiança maior no nosso Pai Celestial, por termos essa unidade familiar também. Então, eu amo meu Salvador, eu amo nosso Pai Celestial, amo o plano que Ele tem me dado a oportunidade de viver aqui na Terra. E sim, eu tenho provações, sim, eu tenho dificuldades, eu luto a cada dia para ser uma pessoa melhor. E eu sei que eu não estou sozinha, que o nosso Salvador, Ele estende as mãos sim para me ajudar. E vai estender a mão para ajudar cada um de vocês quando vocês precisarem também, certo? Então, muito obrigada por assistirem essa aula. Não esqueçam de assistir ao vídeo do Presidente Nelson. É bem curto, são 3 minutinhos só. E vocês vão ver que há 3 meses atrás a gente não tinha o entendimento que tem hoje, mas que ele já tinha, né? E ele já tinha porque o Pai Celestial já tinha dado a ele. Então, até a próxima. Eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.